o Michael Jackson. O que tá acontecendo? Qual que é a Cara, qual que é a brisa? Tem um novo documentário do Michael Jackson. É um programa que chama Crimes e Mentiras. E tem sobre várias outras pessoas. Tem o caso do R. Kelly. Tem outros 4 que são de crimes que eu acho que chocaram os Estados Unidos, no caso. E esse do Michael Jackson chama Crimes e Mentiras, além da aparência especial, Michael Jackson. E sobre o que é esse documentário? Ele reuniu 3 especialistas de diferentes áreas pra analisar as entrevistas que o Michael Jackson deu e ver se ele tava falando a verdade ou mentindo nas entrevistas, baseado nas entrevistas. É tipo como se fosse o Metaforando, só que os gringos. Isso, exatamente. Só que com o Michael Jackson. Tá. E aí, eles pegaram 3 assuntos pra falar do Michael Jackson. Sobre as acusações de abuso. Caramba, pesado então, hein? Caraca, o bagulho já chega assim, ó. Exatamente. Sobre as plásticas, que ele disse que não fez plástica, depois disse que fez uma e etc, mas só no nariz. Lembra do Todo Mundo Pânico que até zoa aqui quando tira? É muito engraçado, mano. E sobre a mudança de cor de pele dele, da doença vitiligo. Né? Exatamente. E aí, os 3 especialistas, eles já falam, aqui a gente não tá julgando nada, a gente tá analisando as entrevistas, as imagens e falando o que a gente tá vendo através dessas imagens aí. Com aquelas microexpressões, aquelas coisas Metaforando. todas. Exatamente. Só que aí tem um doutor em inteligência emocional, que se chama Dr. Cliff Lansley. Tem um doutor em inteligência artificial, que é o GPT Lancer. Meu Deus do céu, alguém me ajuda. Começou cedo hoje. Eles também pegaram uma professora de linguística, a professora Dawn Archer, que ela ouve o que as pessoas dizem, como elas dizem e o que elas, na verdade, estão querendo dizer. É isso que ela faz, é que ela analisa. O Dr. Cliff Lansley, ele compara a linguagem corporal, expressão facial e a voz com as mensagens e as palavras que as pessoas usam. E também pegaram uma consultora de psicologia forense, a Kate Danis. Nossa, falei o nome dela erradíssimo. Carrie Danis. Consultora de psicologia forense. Que a mini biozinho dela que ela fala nos últimos 25 anos ela traçou o perfil de algumas das mentes criminosas mais infames dos Estados Unidos e de algumas personalidades mais complexas também. E aí, o que aconteceu? Eles falam em partes, né? Então, primeiro eles falam do abuso, no caso. Em 2003, Michael Jackson, ele foi indicado ao Oscar dos anos. Em 2003, o Michael Jackson foi indiciado com, se eu não me engano, 14 acusações de abuso sexual infantil. Mano, 14? 14. E aí, em 2005, rolou todo o julgamento. Se vocês pesquisarem, que assim, eu era muito pequena, eu sou de 1994, o Fabinho é de 93. Em 2003, eu tinha 9 anos, mas tem coisas que foram tão icônicas na TV que eu lembro. Você lembra também de ver algumas coisas assim, certeza. Né? Tipo o enterro do Tim Maia, coisas do Michael Jackson, lembra? E eu também lembro de ver todo esse bafafá do Michael Jackson, né? Porque foi meu Deus do céu, o cara tá sendo acusado. É que dividiu, né? Teve gente que acreditava que ele era culpado, e teve gente que acreditava que ele era totalmente inocente. Então, quando ele foi pro julgamento, sabe que nem a Deolane, agora que tinha o fã-clube dela tava lá fora e tal, da delegacia? Só que o do Michael Jackson, era o Michael Jackson. Então era assim, uma multidão fora do tribunal, com cartazes dizendo, Michael Jackson é inocente, a gente te ama, eu amo você, um monte de gente torcendo por ele. E nessa ocasião ele foi inocentado. Certo. Ele foi 14 acusações. Ele foi inocentado. A defesa dele foi bem concisa, bem precisa, assim, porque ele levou também testemunhas pra testemunhar. Entendi, legal. A favor dele. Certo. Já vou falar os nomes, mas um das pessoas que foi testemunhar foi o Macaulay Culkin. Caraca, foi a favor dele. Sim. Pra defender o Michael Jackson. Foi na defesa do Michael Jackson. E uma das primeiras análises que eles fizeram lá, em 2003, depois que ele foi indiciado, eu não lembro qual que foi mais ou menos a data, mas eu acho que entre 2003 e 2005, o Michael Jackson deu uma entrevista pra um canal de TV britânico. E o entrevistador se chamava Martin Bashir, pra ITV, no caso. E essa entrevista
ela foi uma peça-chave pro julgamento do Michael Jackson em 2005. Porque o Michael Jackson, tem a entrevista aqui, dá pra vocês verem, ele entendeu que, isso os especialistas falaram nesse documentário, se vocês assistirem, vocês vão saber, mas eu já tô trazendo tudo aqui pra vocês, né, meus amados? O que foi? Nessa entrevista, o Michael Jackson achou que, se ele contasse a verdade e ele contasse o que estava acontecendo e o que ele, como ele pensa, as pessoas iam entender, tipo, ia falar genuinamente. Assim, como é isso, como ele é ingênuo. Tal. Isso, exatamente. E eu entender que não rolava nada ali. Iam, legal, e etc. Só que foi completamente ao contrário. Porque o cara perguntou, o cara falou assim, quando você diz que você dorme, que você vai pra cama com uma criança, o que você tá querendo dizer? Aí o próprio Michael Jackson fala, tá vendo? Na verdade, sempre que você fala cama, você tá insinuando que é ter relações sexuais. Então ele tipo, batia no jornalista. No jornalista. E ele fazia várias perguntas. Aí Michael Jackson falou assim, não, é uma coisa totalmente inocente. Quando eles vão dormir em casa, eu preparo a cama no meu quarto, ligo a lareira, acendo a lareira, faço cookies e leite pra eles, conto uma história antes de dormir e a gente vai dormir na cama. Inclusive tem uma outra entrevista, um outro documentário que o Michael Jackson tá na cama dele com um menino. E aí eles estão dando uma entrevista lá e o menino fala, não tem nada a ver e tal. E aí o jornalista retrucava falando assim, mas você deixaria qualquer adulto dormir com os seus filhos? A ele, um adulto que eu conheço, sim, meus filhos dormem com adultos. Não tem problema nenhum nisso, eu não vejo problema nenhum. Ele falou que ele não se importaria dos filhos dele dormirem com outro adulto na cama. E aí o cara perguntando, tá, mas as pessoas não acham, o que os pais deles acham? O que os pais dessas crianças acham? Acham normal, a gente só tá se divertindo e tal. E foi bem polêmica essa entrevista. Por isso que foi uma peça-chave usada no julgamento de 2005. Que, no caso, esse julgamento, o Michael Jackson foi considerado inocente. E o Dr. Cliff Lansley, o doutor de inteligência emocional, ele falou que, aquele negócio que eu falei, ele falou que essa análise não é um julgamento legal, né? É uma análise comportamental e emocional das entrevistas pra saber se o Michael Jackson tá dizendo verdade ou não. E ele falou que, até esse começo, até essa entrevista aí, ele percebeu que o Michael Jackson estava falando a verdade. Então ele entendeu que o Michael Jackson genuinamente acreditava que tudo bem dormir com uma criança na cama, fazer uma fogueira, contar a história pra ele dormir, etc. E a criança dormir. Então, em resumo assim, é como se fosse o metaforando, analisando ali o vídeo, e segundo esse metáfora, bem entre aspas, tá? Esse doutor aí de análise emocional, segundo ele, realmente ele estava sendo sincero, genuíno. Sim, eu vou já explicar mais pra frente, porque os outros especialistas também falaram coisas sobre. Aí no julgamento, o Michael Jackson foi considerado inocente por unanimidade. Outras pessoas também apareceram nesse documentário. Uma delas foi o autor do livro MJ, The Genius of Michael Jackson, o Steve Knopper, que é MJ, a genialidade do Michael Jackson, mais ou menos isso, é a tradução assim literal. E esse cara, o Steve Knopper, ele falou que ele leu todo o processo, toda a descrição do julgamento, tanto da acusação quanto da defesa. Ele entrevistou várias testemunhas para escrever esse livro e ele mesmo, o Steve Knopper, falou no documentário que ele acredita no veredito de inocente do Michael Jackson. E aí, o próprio Michael Jackson, lembra que eu falei que ele levou uma galera ali para defender ele? Ele levou as testemunhas que as testemunhas acabaram falando coisas completamente diferentes das coisas que estavam acusando o próprio Michael Jackson. O primeiro foi o Wade Robson, um coreógrafo altão, fortão, alto. E ele falou assim, sim, quando eu era garoto, eu dormi com o Michael Jackson muitas vezes, mas nada aconteceu. Aí, o Brett Barnes também, ele falou, sim, quando eu era criança, eu viajei com o Michael Jackson e dormi com ele, mas nunca aconteceu nada. Então, todos eles foram lá, se eu não me engano, foram 4. O próprio Macaulay Culkin falou a mesma coisa. O ator de Esqueceram de Mim. Ele falou que dormiu com o Michael Jackson, mas nada aconteceu. Foi uma defesa super concisa ali e objetiva que o Michael Jackson teve. As crianças... entendi. Ele levou
crianças que dormiram com ele que... Crianças não, que já eram que adultos. quando eram crianças, dormiram com ele, né? Sim, sim. Ele tinha um lance, né? Tipo, um exemplo. A criança chegava nos 14 anos, ele meio que dispensava, não é? Então, já vou comentar sobre isso. Já falaram aqui, Michael Jackson tinha uma doença psicológica. Eu ia falar isso agora. A consultora, a Carrie Danes, ela acredita, consultora de linguística, ela acredita que o amor que o Michael Jackson tem por criança é genuíno. E ela falou que o Michael Jackson acreditou que se ele dissesse a verdade, todo mundo iria entender e iria aceitar o que ele estava fazendo. Só que não foi isso que aconteceu, porque ele achava normal, então ele falando a verdade, ele achava que todo mundo ia falar, é verdade, é normal. E no caso não, as pessoas não entenderam porque realmente não é uma coisa moralmente legal, normal, né? Normal. E o doutor de inteligência emocional, o Cliff Lansley, ele falou que o Michael Jackson diz que ele tá falando a verdade, porque ele tá falando as coisas sem hesitar. Então ele tá falando ali e tal, tá dando muitos detalhes. Exatamente, muitos detalhes, etc. E a consultora de psicologia forense, a Carrie Danes, ela ainda falou que diz que acha que o Michael Jackson realmente achava que fazer um sleep over, né, fazer uma noite do pijama com uma criança não era moralmente errado. Ela falou que sim, era perigoso e estranho ele levar a criança pra dormir no quarto dele, ligar a lareira, levar cookie, contar a história pra dormir, mas o Michael Jackson, ele não podia entender que isso era moralmente errado. Ele não conseguia entender. Tanto é que até em várias entrevistas, etc, Michael Jackson falava que ele amava muito o Peter Pan. Aí o cara é disso, né? E o cara falou, você gosta bastante do Peter Pan? Aí o Michael Jackson falou, sim, eu sou o Peter Pan. O entrevistador falou, não, você é o Michael Jackson. Aí ele falou assim, no meu coração eu sou Peter Pan. E o dele foi toda uma construção no caso, né? Porque outros pontos que falaram é que a infância dele foi pausada quando ele tinha 5 anos de idade, que foi quando ele começou a cantar com seus irmãos e quando o pai dele começou a ser o agente o empresário bem pesadão, assim, abusivo, sabe? Então o desenvolvimento dele foi interrompido, ele acabou não saindo da própria infância e o que foi um dos problemas dele também o quão ingênuo ele era, no caso, Entendi. Né? Aí que tá, porque tem gente que acha que fala, como é que ele pode ser tão ingênuo a chegar a nesse ponto, né? Uhum. A própria doutora de psicologia forense, ela falou que o Michael Jackson, ele se sentia muito mais confortável na companhia de crianças do que na companhia de adultos. E o Michael Jackson acreditava que as crianças eram emocionalmente e intelectualmente semelhantes a ele. Algo que não é, né? Exatamente, algo que não é. E ela falou que isso tem um nome que é congruência emocional com crianças. Que doideira. A própria Carrie Danes, ela falou que alguém que tem essa congruência emocional com as crianças não significa que essa pessoa vai abusar das crianças. Mas isso é sim um fator de risco. Porque é um adulto que acha que as crianças têm a mesma inteligência emocional, inteligência mental do que ele próprio, entendeu? Entendi, então isso sim acaba sendo um risco. Isso não quer dizer que a pessoa vai ser um abusador, mas é um super risco. Entendi, saquei. E ela ainda fechou falando que é uma forma egoísta de ver o mundo, porque realmente as crianças não têm a mesma inteligência emocional e intelectual do que um adulto, cara, não tem. Cara, que loucura. E inclusive, desse negócio da infância dele, né, numa entrevista, que eu acho que ele até meio que chora, assim, perguntaram se era verdade que o pai dele tinha falado que o nariz dele era grande. E ele falou que sim. Ele falou que o pai dele... Isso. Ele falou que sim, que o pai dele sempre falava pra ele, falou assim, meu Deus, seu nariz é muito grande, você não puxou isso do meu lado da família. Caraca, sacanagem, né? Você sacanagem. Fica na cabeça da criança. E ele é criança, mano, 5 anos, sabe? Caraca, e nem era nariz. Nem é, então... E vai ver o pai também, tá ligado? Tipo, porra, mano. E aí o pai dele sempre provocava o Michael Jackson, sobre a aparência dele e sempre falava assim, nossa, você puxou isso da Kate, da família da Kate. A Kate era a mãe, né? A mãe do Michael Jackson. O Michael Jackson já sentia que o pai já desprezava ele e desprezava a mãe, né? Entendi. Caraca, né? E o Michael Jackson falava assim, muito obrigado por você me fazer me sentir melhor, né? Então, já num essa tom questão de tipo... Pô, sacanagem, né? Exato, exatamente. Por isso que ele fazia... Quer dizer, né? Não dá pra gente apontar aqui e falar, foi por isso que ele fez Mão de Plástica, mas...
um dos fatores que desencadeou esse vício dele por plástica, com certeza foi isso. Com certeza foi isso. Com certeza. Isso aí ficou na cabeça dele até o final da vida dele. E aí, o Michael Jackson, nessa mesma entrevista, ele ainda falou que tanto ele quanto os irmãos, eles ficavam super apreensivos e ansiosos antes dos ensaios. Porque ele falou que o pai dele pegava uma cadeira, sentava assim no meio com o cinto na mão, e aí se algum deles errava, levava... Mano, tá zoando. Sério. E aí perguntaram, ele te batia só com cinto? Aí o Michael Jackson falou que não, com qualquer coisa que tivesse na frente aí. Cara, isso com todos os Jackson 5? Sim, porque se alguém errasse, levaria uma surra, tá ligado? Cara, que sinistro, que pesado, mano. E o Michael Jackson, o próprio Michael falou que teve uma vez que ele só lembra da mãe dele gritando lá, tipo, Joe, para, você vai matar ele, Joe, para com isso. Caraca. Ele lembra, era uma coisa bem pesada, assim. E na entrevista, tem uma entrevista sobre as plásticas que o Michael Jackson fala que ele falou assim, não fiz nenhuma plástica, não, só fiz uma. Aí depois, conforme vai indo, não. Ao todo eu fiz 2. Eu nunca mexi no meu olho, nunca mexi no meu sobrancelha, só mexi no meu nariz. Aí ele admitiu numa entrevista. Mas tem outras coisas também. Ele teve um acidente, só não sei se foi num show dele ou se foi na propaganda da Pepsi, que o cabelo dele acabou pegando fogo. Mano. E aí ele teve uma queimadura muito pesada aqui na cabeça. Doeu muito. Caraca. Doía muito. E ele... Ficou calvo. Então, eu não sei se ele acabou fazendo implante ou alguma coisa assim, mas... Os especialistas desse documentário falaram que não sei se ele considerou isso como uma cirurgia plástica, entendeu? Entendi. Nossa, mas pesado, hein, mano? Tem até o vídeo dele saindo correndo. Foi em 1984 isso que rolou. Caraca, velho. Perguntaram pra ele sobre o vitiligo, né? Perguntaram assim, nossa, mas como é que você conseguiu mudar de cor assim tão rápido? O que aconteceu com você? Aí ele respondeu falando, olha, você tem que perguntar pra Deus. Que Deus que me fez assim, tá ligado? E eu tenho vitiligo, e daí, sabe? Então, lembra e ele falou... quando você falou no começo do episódio que tem coisas que a gente lembra meio de flashback? Uhum. Uma das coisas que eu lembro é de falar que ele tinha apagado pra transformar a cor dele. Isso aí, então, era uma lenda? Então, as pessoas não acreditavam que vitiligo podia tirar realmente, e matando a melanina da pessoa, né? No caso, né? Matando a melanina da pessoa e tirando a melanina dela do corpo inteiro. Mas o que acontece o vitiligo também pode estar relacionado com fundo emocional. Caramba! É uma doença... Não sei se é autoimune, mas quanto mais estresse a pessoa passa, mais ansiosa, angústia e etc., momentos de estresse assim, a doença avança mais rápido. Então tem até uma brasileira que tem vitiligo e ela é negra no caso, só que o vitiligo já tomou conta quase do corpo dela todo e ela dá entrevista sobre isso e tal. E o vitiligo pode ter sim relação com questão emocional também, com estresse e tal. Que nem, por exemplo, se você tá muito estressado, tem gente que ataca o estômago, tem gente que começa a ter uma alergia na mão, que a mão fica toda rachada. Tem gente que rói unha. Tem gente que tem dor de cabeça. Ataca acne. Exatamente. E ataca mesmo, assim, porque eu fiz graduação em estética e meu TCC foi o estresse no desencadeamento da acne. Então a gente conseguiu provar que o estresse causa acne, porque o estresse acaba fazendo a sua glândula sebácea trabalhar mais. Doideira. Então pode gerar acne, no caso. E outra pessoa também que apareceu nesse documentário foi uma repórter e autora chamada Diane Dimon. Diane Dimon. Ela escreveu um livro que chama Be Careful Who You Love, Inside the Michael Jackson Case. Tradução livre é Cuidado com quem você ama, dentro do caso do Michael Jackson. E para escrever esse livro, ela entrevistou várias pessoas da indústria da música, da indústria da moda, entrevistou vários motoristas de limusine, vários empregados, funcionários do escritório da MJJ Productions, que era uma produtora do Michael Jackson. E todos eles, segundo a Diane Dimon,
todos eles falaram que o Michael Jackson tinha uma fascinação por garotos jovens. Que ele criava um relacionamento mais intenso com garotos no período de pré-puberdade e no período da fase da puberdade. Os outros não entraram em... Os especialistas que estavam analisando as entrevistas não entraram em contato com essa repórter e autora, no caso. Então, eles acabaram não trazendo isso pra discussão ali do meio. Saquei. Sabe? Os especialistas, eles realmente só estavam vendo as imagens do Michael Jackson que ele deu entrevista. Certo. E analisando. Só isso. Tá. E a LaToya, teve uma época que a própria LaToya, a irmã do Michael Jackson, ela ligou pro escritório do promotor distrital de Los Angeles. Certo. E falou que o Michael Jackson abusava de garotos jovens. E falou que toda a família sabia disso. A irmã do Michael Jackson acusou ele? Acusou ele, a LaToya. Ela foi em TV nacional e falou que ela acreditava e que ela não queria mais fazer... Ela falou, na verdade, do que ela acreditava que estava acontecendo e que ela não queria mais fazer parte daquilo porque ela não aguentava mais. Mano, isso é muito pesado. É tipo assim, alguém muito próximo de você. Sim. Tipo assim, é pior do que o seu melhor amigo fazer uma acusação, né? É. E o doutor de inteligência emocional, o Cliff, ele analisou o pronunciamento da LaToya e disse que ele acredita que ela provavelmente acreditava de verdade que o Michael Jackson abusava de meninos jovens. Tipo assim, talvez ela tinha um ponto de vista como uma pessoa normal. De tipo, pô, não faz sentido meu irmão fazer isso. Entendeu? Exatamente. Aí você vê quase toda a família tem nariz coisado, o pai devia fazer um... Nossa, o pai causou com a família, né? De trocar o nariz. Total, cara. Caramba, hein, Ninoca? E outra acusação também que rolou, que eu acho que é... Lembra que eu falei que tinha uma entrevista do Michael Jackson com uma criança na cama? Eu acho que é com esse menino agora. O Jordan Chandler. Ele foi um dos acusadores. A repórter e autora Diana Dimon, ela falou que ela acredita nele. E o que aconteceu? Esse Jordan Chandler foi com a família e denunciar o Michael Jackson depois de 2005. Se eu não me engano, tá? Se eu não me engano. O Jordan tava com a polícia perguntou tudo e esse menino acabou contando com todos os detalhes pra onde que ele foi com o Michael Jackson. Desde como que era a decoração do quarto do hotel, ou seja, como é que era a cortina. Realmente falou os detalhes. Falando os detalhes e depois eles foram pra lá pra conferir e tudo batia. As autoridades acreditaram no Jordan Chandler, no menino. O Jordan também detalhou como é que era a genitália do Michael Jackson. Você tá me zoando que ele falou até sobre isso. Porque eles perguntaram. E o Jordan também falou que o Michael Jackson ele tinha uma mancha na parte inferior, em algum lugar na parte inferior. Não vi detalhes no caso. E aí as autoridades chamaram o Michael Jackson e pediram pra ele ficar pelado e tiraram foto dele, de frente, de costas, com o pacotão levantado, pra tirar foto de tudo dele ali, pra ver o que tinha ou não. E a polícia viu que tinha uma mancha, a mesma mancha que o Jordan tinha falado. E aí o Michael Jackson, ele deu uma entrevista na casa dele pra se defender, falando sobre. Ele já aproveitou, já ligou pra irmã dele, LaToya, pediu pra ela cancelar a entrevista com a televisão nacional, ela cancelou. E a defesa do Michael Jackson pagou 23 milhões de dólares pra família do Jordan Chandler. E a família concordou em nunca mais falar sobre o assunto. E assim, perguntaram pro Michael Jackson, falou assim, e aí, mas por que você fez isso? Aí ele falou assim, cara, eu não quero que a mídia comece a aumentar muita coisa. E ele falou exatamente isso. Ele falou assim, eu não queria que esse caso fosse algo tão grande e tão midiático como foi o caso do O.J. Simpson. Caramba! Elvis. Minoca, só soco na cara, hein? Ó, falaram aqui, realmente, são os melanócitos que são afetados pelo vitiligo. Isso. São os melanócitos, perdão, minha galera. Enfim, os especialistas concordaram, segundo as entrevistas, e acharam que o Michael Jackson falava que realmente seu amor pelas crianças era inocente. Só que uma coisa que eles falaram lá, eles falaram assim, cara, quando você é acusado de alguma coisa, você tenta se controlar no seu comportamento depois, né? Ficar mais de boa pra dar uma amenizada no rolê ali. Eu não sei se o Michael Jackson não era muito de ouvir as pessoas, o departamento de gestão de crise dele lá. Certo. Mas assim, depois do julgamento, que ele foi inocentado, ele não mudou o comportamento dele. Não mudou? Não mudou. E aí, em Berlim, eles analisaram a entrevista que ele deu em Berlim em 2002, depois que ele saiu da sacada do quarto do hotel dele e foi mostrar o filho dele pros fãs dele. Só que ele botou pra fora a criança, assim, tipo... Tipo, olha, galera. Ele fez... Aí, eu lembro disso total, mano. Isso eu lembro. Isso eu lembro de estar visto. Jornal Nacional repercutiu isso mocota. Total. E aí, mano, primeiro ele apareceu, foi tipo...
uma brisa muito louca, porque primeiro ele apareceu, aí ele com a cortina na cara, muita coisa acontecendo, tá ligado? Aí ele jogou um pano no chão, aí depois ele botou a cortina, ele apareceu, voltou, apareceu de máscara, enfim. Depois que ele fez isso, né, na hora que ele saía, um monte de fotógrafo fotografando ele, uma loucura, cara. O próprio repórter que fez aquela primeira entrevista com ele, que eu comentei aqui, foi até o quarto do hotel dar uma entrevista com ele. E o Michael Jackson foi lá se pronunciar, e ele tava totalmente desesperado, porque tava todo mundo falando que ele queria matar o próprio filho, só que não era nada a ver. E é tipo assim, a mídia é questão de segundos, Questão de segundos. Tirou a foto aqui, já mandou pro brother editar, headline pesada. E escreve o que quer, exatamente. E aí ele tava desesperado. Ele falou assim, gente, você acha que eu vou querer matar uma criança, matar um filho meu? Pelo amor de Deus, claro que não. Nunca ia fazer isso. Os fãs só estavam pedindo pra ver, aí eu mostrei ali. Então, tipo, que ele era realmente ingênuo, tá ligado? Caramba. Ele queria, talvez, essa imagem muito me lembrou o Rei Leão. Total, né? Não é? Ele se mostrando. Exato. Eu acho que ele queria fazer uma brisa assim, entendeu? Nossa. Porque foi o que ele fez. Era só combinar. Falar, ó, galera, vou fazer tipo o Rei Leão. Vocês faziam... Cada um imita um bicho. Exato. Enfim, ele tava muito nervoso, balançando a perna, balançando a criança ao mesmo tempo, enfiando a mamadeira na boca da criança, a criança chorando, a criança com o véu na cara, porque ele não queria mostrar a identidade da criança, né, tão cedo assim, porque ele sempre botava máscara e coisa na cara dos filhos dele pra galera não tirar foto, né? Você lembra das várias fotos, várias máscaras e tudo? E aí... eu tava procurando as imagens da internet pra mostrar pra vocês e eu achei, isso é uma foto de um hotel em Berlim, foi tirada no dia 19 de novembro de 2002. E aí um bar, não sei se é um hotel, um bar ou o que é, fez isso aqui, ó. Mano. Eles colocaram um manequim, tipo, vestido igual o Michael Jackson. Cara, ele tipo colocou uma criança, um manequim com uma criança. É um manequim, mas fizeram essa zoeira e enfim, cara. Virou meme. Meme nem na época, a galera nem sabia o que era meme na época. Que brisa, Ninoca. E aí, o que aconteceu? No final, né? O que aconteceu no final de tudo, desse documentário? Os especialistas concluíram que eles não podiam dizer que o Michael Jackson foi um abusador sexual de garotos, mas que ele sim abusou emocionalmente dos garotos. Faz sentido. Porque eles foram acolhidos pelo Michael Jackson antes da puberdade ou durante a puberdade. E quando eles já eram adolescentes, mais velhos, eles eram beijo, tchau, obrigada. Então, os especialistas concluíram realmente que essas crianças sofreram sim um abuso emocional, porque no momento você é o melhor amigo do Michael Jackson, viaja, passa férias na casa dele, e no outro momento você não é mais. E faz entendeu? Sentido, né? E aí finaliza aí esse documentário falando isso. Então, caraca, nessa análise, pelo que o Michael Jackson falou nas entrevistas, os especialistas acreditam, não podem dizer que ele realmente abusou sexualmente, porque eles não conseguem dizer, mas que emocionalmente sim, ele abusou dessas crianças. Entendi, faz sentido. E assim, ele carregou pro caixão, assim, ele foi pro caixão inocente, pela justiça, sim, né? Aproveitando aí o gancho do Michael, você falou sobre a irmã dele, a LaToya Jackson. Meu, você viu o lance de que a LaToya Jackson disse que o espírito do Michael tá assombrando a casa dos filhos dele? Mano, assombrando... Tipo assim, dando poltergeist, aquelas, fazendo... Não, mais ou menos. Como mais Sabe ou por quê? Ah. Porque ela falou que ela consegue ouvir ele sapateando. Fazendo moonwalk? Consegue ouvir o sapateado dele, o pisar dele, ele caminhando, tá? Então, sim, só pra contextualizar. É uma casa onde mora a Paris, né? Paris. É isso mesmo. É o Prince, Paris e o Blanket. Tá? Moram eles três e a mãe do Michael Jackson, que é a avó dos três ali, né? Eles moram ali na casa, numa mansão. E essa mansão estaria, então, recebendo a visita do Michael Jackson em alguns momentos. A LaToya Jackson falou que não é só as crianças, mas... as crianças. Não é só os filhos, mas ela também já presenciou. A primeira vez que ela viu o Michael Jackson, ele tava entre as cortinas, e aí ela viu ali um ser, e ela falou assim que sempre quando ele aparece, ele tá vestido com as roupas de pérola dele, as mesmas roupas que ele usou quando ele foi enterrado. Então, ela viu isso, reparou, ela sentiu uma energia muito pesada, se sentiu arrepiada, e ela falou, Michael, é você? E as luzes piscaram.
Mas esse é o por que depoimento dela. pesada? Ele tava ali como Não é uma energia pesada. como um obsessor? Não, mas é uma energia. Mano, você imagina, você pode ver sei lá, alguém que já faleceu, você vai. Não é pesado, você vai sentir um arrepio. Podemos esperar então o vídeo do Spook analisando? Ela tem que analisar ela não gravou isso. É verdade, é verdade. E não vão gravar. Eu acho que não vão. Ela deu uma entrevista pro jornal The Sun, tá? Tudo isso que eu tô falando pra vocês, ela falou pro jornal The Sun. Tá. É com base em uma entrevista, tá? E o que mais que ela falou? Ela falou então que sempre que o espírito dele aparece, ele tá vestido com essas roupas de pérolas. E pode ser que realmente, né, ele esteja aí apegado à matéria, né? Ah, mas assim, depois de tanto tempo ele volta aí, assim, pra assombrar, pra sapatear na casa dele? Como assim? Não é? Então, ela Por que só agora? Falou, assim, é a irmã do Michael Jackson que falou, né? Uma coisa. O que vocês acham, galera? Bota aí no Galera chat. do Vocês chat. acreditam ou não Galera acreditam do que o Michael chat. Jackson tá assombrando a casa dos filhos dele agora? Exatamente. A mãe do Michael Jackson viu alguma coisa? Algum dos filhos falou alguma coisa? Meu, depois eu não vi mais nada, eu só vi a entrevista dela pro The Sun, tá? Confesso pra você que eu não fui atrás mais a fundo.